noite. Vamos compartilhar a palavra de Deus nesta noite, mas antes eu queria trazer alguns avisos. Primeiro, é que hoje tem cantina, viu? Quem quiser macarrão, hoje pode, que hoje é o dia livre, domingo, né? Então, passa lá que o Ministério de Casais está vendendo macarrão. O pastor Paulo não está aqui, mas ele pediu para avisar que no próximo domingo, ele está lá em João Pessoa, visitando a nossa igreja lá, mas no próximo domingo vai ser o lançamento da campanha Natal com Cristo, Natal sem Crise. Todo ano nós fazemos uma programação de Natal, de arrecadação. Então, você que tem alguma coisa lá, que comprou e não gostou, ou se você quer doar alguma coisa nova também, algum brinquedo para as crianças, nós vamos juntar, e alguns nós vamos doar, alguns nós vamos colocar no bazar. A renda do bazar vai ser para ajudar na ASC, que é a Ação Social Koinonia, que funciona lá no Areal, e também ajudar as pessoas que não podem comprar na loja. Tem muitas pessoas que estão comprando no bazar, então muitas pessoas. Inclusive, que eu percebi que lá vão muitos refugiados. Eles vão comprar lá. E aí, então, a gente acaba tendo um relacionamento com eles também, e eles compram no bazar. As pessoas gostam muito do nosso bazar lá já tem até fama. Às vezes, quando a gente chega, eles entram tudo para ver que novidade que chegou. É muito engraçado, porque às vezes dá até briga, sabia? Um dia uma senhora falou assim, você tem que falar para ela para parar de comprar tudo na hora que chega. Porque na hora que a gente chega, ela já levou tudo. Então, nosso bazar abençoa muitas pessoas dali, tem pessoas que só podem comprar ali. Então, você que emagreceu, traz a sua peça que não está mais servindo. Você que engordou, glória a Deus, né? Traz sua peça também que não está servindo. Para de achar que vai emagrecer. Às vezes a gente faz isso, né? Não, vou emagrecer. Vai não, irmão. Deus tem te abençoado com muita comida boa, muito convite. E Natal está chegando, né? Não vai emagrecer no Natal. Então, a partir da semana que vem, nós já vamos começar a distribuir as sacolas, e você já traga as sacolas. Vai ter pontos aqui na igreja, vai ter pontos lá no bolo do Flávio também. Então, vamos abençoar, porque nós estamos sendo abençoados. Quando nós engordamos, nós fomos abençoados. É ou não é? Só engorda quem pode comer, né? Isso é bênção. Tem saúde, tem dinheiro, tem carboidrato. Então, isso é bênção de Deus na nossa vida. Então, se você for abençoado, abençoa outras pessoas. Eu também queria falar, antes de trazer a palavra de Deus, eu queria dizer que nós temos a agência missionária. A agência missionária Koinonia. Lá atrás tem uns missionários que nós abençoamos. Então, lá atrás, se você quiser conhecer onde eles estão, o nome deles, se você quiser, inclusive, o e-mail deles para se corresponder com eles, vai ser uma bênção. Só que a agência missionária está precisando de ajuda financeira. Alguns irmãos nos abandonaram. Vai chegando no final do ano, as pessoas vão esquecendo, né? Começo do ano, eu vou abençoar. Aí chega agosto, setembro, mas missionário come agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, abençoe, volte a abençoar. Nós temos o carnezinho. Você assinala lá seu telefone, seu e-mail, e a gente, então, se você esquecer, a gente manda um oi lá no WhatsApp para você lembrar da agência missionária. Se você achar melhor, nós temos débito em conta no BRB, no Banco do Brasil. Então, abençoa a agência missionária para que nós possamos continuar a propagar o Evangelho em todas as partes do mundo. Deus conta com a igreja. Amém? Não apenas aqui no Brasil, mas em todos os cantos. Então, se você quiser ser sócio da agência missionária, procura a Sueli, procura o pastor Silas. Cadê o pastor Silas? Ele estava aqui ainda agora, foi no culto das 17 horas. Está aí?
Lá atrás, pastor Silas, ele também pode procurá-lo. Fala, pastor, eu quero um carnezinho da agência missionária. Nós estamos com 100 carnês. Então, se você não recebeu esse carnê, você pode abençoar. A partir de R$20 até o dinheiro que você quiser, a gente aceita. Porque o missionário precisa se alimentar, a gente precisa comprar o motor do barco do pastor Deusames, que está lá no Ribeirinho, no Amazonas, e nós precisamos colocar o nome, fazer o nome de Jesus conhecido. Amém? Tudo é para Ele. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Esse mês nós estamos falando sobre uma vida equilibrada. Pastor Eduardo falou sobre a espiritualidade equilibrada. Pastor Paulo falou sobre ter uma família equilibrada. E hoje nós vamos falar sobre ter relacionamentos equilibrados. Então, eu achei por bem a gente ler o conselho que o apóstolo Paulo dá aos Colossenses, no capítulo 3, porque a igreja em Colossos estava sendo atacada por algumas falsas doutrinas, por algumas heresias. E então o apóstolo Paulo, a fim de refutar essas heresias, ele então traz um tratado sobre a cristologia, porque a principal heresia que estava lá, dizendo que os colossos, eles pensavam assim, antes de conhecerem a Cristo. Eles pensavam que existiam pessoas com pensamento elevado, que essas pessoas eram, então, a emanação de Deus, e que essas pessoas que tinham um pensamento elevado, elas eram semideuses. E então, você, para chegar perto de Deus, ou se transformar numa pessoa assim, você então deixava de comer carne, deixava de ter relação sexual com seu esposo, com sua esposa, e começava a deixar de praticar certas coisas, e então você ia se purificando. E aí que Jesus Cristo era um desses, que conseguiu uma áurea, mas ele não era Deus. Então o apóstolo Paulo faz um tratado em Colossenses, fala, não, ele é a expressão exata de Deus. Ele unicamente é Deus, ele e a Trindade. Então ele fala que Deus destrona todas essas potestades, todos esses principados. Eles falavam, não, ele é um principado, ele é uma potestade. Ele fala assim, ele destronou eles na cruz. Ele destronou, e é Cristo o centro de todas as coisas convergem para Ele. Então o apóstolo Paulo nos traz um tratado sobre a cristologia, e aí ele também diz assim, olha, esse Cristo que eu apresento para vocês, Ele é capaz de salvar vocês, porque Ele morreu na cruz pelos pecados de vocês, e agora Ele ressurgiu. E aí ele diz assim, vocês que aceitam Jesus, morrem com Cristo para essa vida antiga. Esse modo de pensar é antigo, então vocês morrem com Cristo, ressuscitam numa nova vida. E aí então, ele diz aqui no versículo 3, capítulo 3, versículo 1 de Colossenses, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Vamos pular para o versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria, pois essas coisas é que vem a ira de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso.
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que o fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Amém? Então, o apóstolo Paulo fala com os colossenses, dizendo assim, olha, resumindo, a gente já falou sobre em que nós cremos, as nossas doutrinas, mas agora eu vou falar também sobre relacionamentos, porque cristianismo não é apenas doutrinas. Nós temos doutrinas, nós temos os nossos dogmas, nós temos os nossos costumes, mas o cristianismo, ele é, acima de tudo, também relacionamentos. Então, a doutrina cristã, ela é vida, ela também é vida. E então, o apóstolo Paulo fala isso aqui, ó, no capítulo 3. No capítulo 2 ele fala assim, vocês morreram com Cristo para essas coisas do mundo. Aí quando nós morremos com Cristo, Cristo ressuscita e ele diz, olha, vocês morrem com Cristo e se vocês morreram com Cristo, vocês ressuscitam juntamente com Cristo. E se vocês ressuscitam com Cristo, vocês fazem morrer a natureza antiga. Então, na natureza antiga, vocês pensavam assim, como eles pensavam, e agiam assim, com ira, com indignação, com maldade, com maledicência, com linguagem obscena, com mentira, com prostituição, com impureza, com lascívia, com desejo maligno, com avareza. Isso tudo é pensamento, é atitude do velho eu, de quando você não tinha Jesus Cristo na sua vida. Então ele fala assim, agora vocês se dispam disso, né? Despojem disso. Era como você, agora que você nasce em Cristo, você tem um macacão com aquele zíper bem grande, você tira essa roupa. Esse tipo de atitude não é mais uma roupagem de cristão. Esse tipo de atitude não é uma roupagem de Cristo. Agora ele fala, vocês vos revestiste do novo homem. Então, quando você morre com Cristo, você tira a roupagem antiga, tira o modo de pensar antigo. Como é que eles pensavam? Eles pensavam que fazendo alguma coisa, eles podiam alcançar Deus. E o apóstolo Paulo diz, não. Vocês alcançaram Deus de graça. Não é pelo que vocês fizeram. Então, vocês têm que mudar o pensamento de vocês. E muitas vezes a igreja lá, 2000 anos, estava sofrendo algo que às vezes nós aqui sofremos. Nós pensamos que se nós nos comportarmos bem, depois a gente fala do outro que acredita no Papai Noel, né? Não é essa a essência do Papai Noel? Se você comporta o ano bem todinho, você ganha um presente lá. E aí você fala, não, Papai Noel não existe, mas você faz isso com você mesmo.
você fala assim, eu estou sendo castigado, eu devo ter feito alguma coisa, joguei pedra na cruz, porque eu estou sendo castigado. E Jesus Cristo está falando assim, olha, não é o que você faz, o apóstolo Paulo está falando, não é porque você faz, nem o que você deixa de fazer, é de graça. Você morreu com Cristo, Ele pagou o preço, a cédula que você devia, Ele pagou o preço. Então agora quando Cristo foi crucificado naquela cruz, Ele pagou o preço e você estava ali sendo pago, você estava naquela cruz crucificada. Agora quando Jesus Cristo ressuscita, você tem que parar com essa forma de pensar. E mais, quando você ressuscita, você muda a sua forma de agir. E ele diz assim, agora você tem que se revestir como eleitos de Deus, como amados de Deus, como santificados. A partir do momento então que você nasce de novo, você tem que ter essa certeza, eu sou um filho amado de Deus, eu sou um filho querido de Deus, eu fui separado, eu fui santificado. A palavra santificado significa separado. Eu não sei se isso acontece na sua cozinha, mas lá em casa eu faço isso. Eu tenho pano para limpar o chão. Eu tenho pano para limpar a pia. Eu tenho pano para limpar as outras coisas. Cada pano é um pano separado. Eu tenho pano para limpar os pratos. Quando o Paulo vai para a cozinha, ele pega meu pano de prato e limpa a mão. Eu tenho para limpar a mão. Por quê? Porque o meu é tudo separado. Então, a ideia da palavra santo aqui também é essa mesmo. Isso aqui foi separado para isso aqui. Deus está dizendo, o apóstolo Paulo dizendo, você agora, você não vai mais andar com mentira com o seu próximo. Você não vai mais andar com ira com o seu próximo. Você não vai mais maldizer o seu próximo, porque agora você está separado para andar com novas roupas, revestivos. Coloque outras roupas. Você despede dessa roupa de ira, você despede dessa roupa de maledicência, você despede dessa roupa de fofoca e começa a vestir as novas roupas. Vamos ver quais são as roupas que o apóstolo Paulo está falando. Revestivos de ternos afetos de misericórdia. Primeira roupa que você vai colocar é a misericórdia. Ternos afetos de misericórdia. Ternos, na tradução significa entranhas, vísceras, nossos órgãos internos expressando externamente a dor do outro. Então Jesus Cristo está dizendo assim, sinta o que o outro sente, pense o porquê que ele está agindo daquela maneira, sinta a miséria dele. Muitas vezes a gente julga as pessoas. E nós nos damos o direito de julgar as pessoas. Eu tinha uma chefe que ela falava assim, vocês só veem a pinga que eu tomo, não vê o tomo que eu levo. Muitas vezes a gente faz isso. A gente só quer saber de julgar o outro pela atitude de agora, não vê por que ele caiu. Às vezes foi por causa da pinga, né? Mas, tá lá, né? Só bebendo, ele vai cair. E então, muitas vezes nós fazemos isso. Nós julgamos as pessoas sem saber a história de vida delas, sem saber a dor que aquela pessoa está sentindo. E o apóstolo Paulo fala assim, a primeira roupa que vocês têm para se relacionarem com os outros é você compreender como é a história de vida do outro. Por que ele não sorri? Por que ele é tão bravo? Por que ele fica rindo o tempo todo? Qual é a história
que aquela pessoa carrega, quais são as dores que ela carrega, quais são as tristezas que ela carrega. E o apóstolo Paulo fala assim: essa é a forma de vida de vocês, e também vocês se vistam de bondade, para você se relacionar bem com o outro, além de você compreender a história dele. Jesus Cristo, o apóstolo Paulo está dizendo: seja bom com as pessoas. E a bondade que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é uma bondade comum, é ser bom para o outro como Deus é bom para você. É você ser bom como Deus é bom para você. Deus não é bom para você só quando você passa o ano todo bonzinho para ganhar o presente de Natal, não. Deus é bom o tempo todo. Quando a pessoa diz que não crê em Deus, Deus continua dando chuva para ele. A pessoa é orgulhoso e Deus dá saúde. Quem merecia saúde aqui, levanta a mão. Ninguém merecia. E Deus continua dando saúde para a gente. Quem aqui no Brasil merecia chuva? E Deus continua mandando chuva. Esse ano eu até me assustei. Falei, meu Deus, cadê a chuva? E Deus continua sendo bom. Ele continua dando semente, Ele continua dando sementeira, Ele continua dando as estações do ano, Ele continua dando frio, Ele continua dando calor, Ele continua dando sol, Ele continua dando chuva. E Deus está falando: eu sou bom com você, seja bom com o outro. A palavra de Deus nos diz que Barnabé era um homem bom. Barnabé, ele vendeu seu sítio e deu na igreja, para ajudar os necessitados. Ele era uma pessoa boa como Deus era. A palavra de Deus nos diz que Barnabé acreditou em Paulo. Isso é ser bom, é investir em alguém que ninguém acredita. Quem acreditava em Paulo? As pessoas tinham medo. Vem dizer que você não ia ter medo. Se tivesse uma pessoa, se dissesse que Hitler tinha se convertido, você ia acreditar ou você ia fugir? Barnabé acreditou. Ele confiou que Deus tinha feito alguma coisa em Paulo, e ele caminhou, ele andou com Paulo quando ninguém mais queria. Ele investiu no ministério de Paulo quando ninguém mais teve coragem. O apóstolo Paulo mesmo diz: nenhum apóstolo foi falar comigo na época que eu me converti. Barnabé segurou, foi andando. Mais tarde, quando Paulo se torna um missionário, eles andando juntos, apareceu uma outra pessoa para que Barnabé se preocupava, João Marcos. O próprio apóstolo Paulo se decepcionou com João Marcos e falou: eu não vou mais com ele. E o Barnabé: não, eu vou, vamos com esse menino, vamos investir na vida dele. Ser bom é isso, é você pegar fazer o bem para alguém que ninguém espera, é investir seu tempo, é investir ensinando. E o que foi que o apóstolo Barnabé fez? Ele fez isso com João Marcos. Chegou ao ponto deles se dividirem, Paulo ir para um lado e Barnabé ir para o outro. E sabe quem estava com a razão? Barnabé. Ele investiu em Marcos, e Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o Evangelho que 2 outros apóstolos tomaram por base. Então, ela é a principal fonte da história de Cristo. Foi escrita por uma pessoa que ninguém acreditou. Mas Barnabé, ele insistiu, falou: eu vou investir nessa pessoa. E então, ele faz isso. E mais tarde, o apóstolo Paulo chama João Marcos de volta, fala: traz João Marcos, que ele para mim é muito precioso. Então, o próprio apóstolo Paulo se reconcilia
e entende que Barnabé estava com a razão. Então, isso é ser bom, é investir em pessoas que não merecem. Não é isso que Deus faz conosco? Deus investe na gente. Ele acredita em nós. Vamos lá para outra virtude. Afetos, misericórdia, bondade, humildade. Essa é uma virtude que Paulo fala, se revista disso, veste a virtude também, coloca a humildade, coloca a bondade. E o que é humildade? Aliás, o que não é humildade? Humildade não é ter vaidade. Então, a pessoa que é vaidosa, ela não é humilde. Humildade não é baixa estima. Muitas vezes as pessoas que não têm estima, elas se acham humildes. Não. Você sabe quem você é. Quer um exemplo de pessoa humilde? Jesus Cristo. Não é isso que em Filipenses fala? Que ele era Deus, mas ele não achou que era tão importante ser igual a Deus e se humilhou na forma de homem e morreu morte de cruz. Então Cristo, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era e ele despoja disso. Então, humildade não é baixa estima. Humildade também não é pobreza. Tem pobre que não é humilde. Mas, às vezes, a gente, ao invés de falar a pessoa é pobre, a gente fala a pessoa é humilde. Às vezes, as pessoas falam, vocês são humildes. Às vezes, as pessoas vão lá em casa, né? No nosso PG, depois conversa com a gente, pastor, vocês são tão humildes. Eu falo, meu Deus, o que essa pessoa quer dizer? Porque muitas vezes as pessoas falam que é humilde, a pessoa que não tem recursos, meu Deus, minha casa. E aí, então, às vezes a gente tem esse falso conceito, mas ser humilde não é você ser pobre, porque tem pobre que não é humilde. Tem rico que é humilde, tem rico que não é humilde. Então, o que é ser humilde? Ser humilde é você compreender que você deve servir o outro. Considerem uns aos outros como servos. A pessoa que está do seu lado aí é o seu Senhor. Se você é o servo, ele é o Senhor. Pode falar, manda, né? E é isso. Esse é o humilde. Ele considera o outro seu Senhor. Você é servo dele. Essa é a pessoa que é humilde. Quem é humilde jamais acha que é melhor do que o outro. Não existe competição na humildade. O outro fato é que onde não há humildade, há competição. Nós não somos melhores que ninguém aqui. Ninguém aqui é melhor do que o outro. Ninguém aqui é melhor. Às vezes nós temos um carro, o outro não tem, mas isso não faz de você uma pessoa melhor. Somos todos seres humanos que vamos morrer e ser enterrados debaixo do chão. Ou alguns vão ser cremados, né? Porque agora tem a cremação. Mas todo mundo vai acabar um dia. Somos todos seres humanos. E quando nós não somos humildes, não há comunhão. Então a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, você quer ter relacionamentos saudáveis? Seja humilde. Considere o outro superior a você. Não existe nenhuma equipe aqui melhor que a outra. Não existe aqui nenhum pastor melhor que o outro. Não existe aqui nenhum pastor, nenhum líder pior que o outro. Somos todos servos uns dos outros. Somos todos servos uns dos outros. Porque onde não há humildade, não há comunhão.
Se você tem comunhão, considere que o outro é seu chefe. E às vezes eu falo sobre isso lá em casa. Que às vezes eu acho que é isso que está faltando na família. Porque nós pensamos assim, o homem, eu sou cabeça, você tem que me obedecer, porque eu sou a cabeça da casa. E a mulher fala, você não é cabeça, que você é parado. E aí fica tentando ser superior, e o outro tentando ser superior, e aí os filhos veem essa bagunça, e aí os meninos também querem fazer o que dão na telha, e aí torna uma confusão. Por quê? Porque ninguém quer servir um ao outro. Ninguém quer pegar o café para o outro, ninguém quer fechar uma janela para o outro, ninguém quer fazer um café, ninguém quer pegar um chinelo que ficou na sala, ninguém quer dobrar uma coberta. Por quê? Aí gera o quê? Confusão, briga, disputa, falta de comunhão. Porque quando nós servimos uns aos outros, há unidade. Quando nós nos achamos iguais, não há disputa. E então, essa é um dos princípios. Essa é uma das virtudes, mas tem mais virtudes. Vamos lá? Mansidão. O vocábulo usado para mansidão é o mesmo vocábulo que eles usavam para domesticar um potro selvagem. Domesticar um potro selvagem. Aqui não era domesticar um gatinho. Quando você estava domesticando um gatinho, você não usava a palavra mansidão, mas um potro selvagem. Significa o quê? Que é uma força, quem é manso tem força sob controle. Não é uma pessoa que é mosca morta, é uma pessoa que sabe agir, que sabe gritar, mas não grita porque tem controle. Sabe falar alto, mas não fala porque tem controle. Não é, então ser manso é ter domínio e controle sobre suas ações, reações e sentimentos. Isso não é pouca coisa, vou repetir. Quem é manso tem domínio sobre as suas ações, reações, sentimentos e emoções. É ou não é uma pessoa forte? Muito forte. Tanto que a palavra de Deus diz que o homem que domina a si mesmo é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. O homem que domina a si mesmo é mais forte do que o homem que conquista uma cidade. Você conseguir controlar as suas ações, as suas emoções, os seus sentimentos e as suas reações. Esse é um homem manso. Jesus Cristo diz: aprendei de mim, que sou manso. Eu sei controlar minhas emoções, eu sei controlar minhas ações. Aprendam de mim, porque quando você controla as suas ações, você está andando uma milha a mais com o outro. Então, essa é uma virtude para se relacionar com as pessoas, porque na hora que a pessoa buzina para você, você faz o quê? Dá um legal assim, a pessoa, de onde que eu conhecia ela? Dá um tchauzinho, a pessoa buzina para você, a pessoa, nem vi que eu conhecia. É assim que você faz? Ou você buzina também, ou faz assim, né? Bota a mão para fora e faz assim, passa por cima, né? Não está dominando, está botando a mão para fora.
Quando faz isso, né? Quando faz isso, com a mão. Se você não está dominando, você não é manso. Se você não consegue dominar a sua reação, você não é manso. E isso traz problemas de relacionamento. E o apóstolo continua, longanimidade. Longanimidade é paciência. Mas a paciência na Bíblia, às vezes, é ter paciente com circunstâncias e outras vezes é ser paciente com pessoas. Nesse caso aqui que o apóstolo Paulo está falando, é ser paciente com pessoas. É paciência espichada ao máximo com outra pessoa. Sabe aquele irmão? A paciência espicha ela mais. Sabe quando a pessoa está de TPM? Espicha a paciência. Se você não consegue espichar na sua paciência, é porque você não tem um ânimo longo, porque você não tem uma longanimidade. O cristão é forte quando ele caminha a segunda milha. Quando você é provocado e não reage de maneira agressiva, você é longânimo. É muito fácil você ser paciente com quem não te apurrinha. Não é fácil? Quando eu estava lendo essa palavra, que eu pensei, meu Deus, preciso melhorar. Que um tempo desse eu falei, eu não sou brigona, Paulo. Eu só brigo com quem briga comigo. E eu descobri que eu preciso de ter longanimidade. Porque se você só briga com quem briga com você, significa que você briga. E aí, então, é muito fácil você não brigar com o seu vizinho, que nunca briga com você. Agora, aquele que é longânimo, ele tem paciência com o vizinho que briga. O que Isaac fez? Ele cavava um poço, os filisteus iam lá, tampavam. Ele ia lá, cavava outro poço, os filisteus iam, tampavam. Sabe o que ele fez? Cavou outro poço. E os filisteus tamparam. Sabe o que ele fez? Cavou outro poço. Sabe, no fim, os filisteus foram lá pedir desculpa para ele. Foram lá fazer as pazes com ele, porque ele tinha paciência com eles. E é isso que acontece quando a gente tem paciência. A pessoa, ela é convencida pela bondade, pela sua paciência. E então, o apóstolo Paulo está falando, olha, vistam essas roupas, a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade e mais uma, suportai-vos uns aos outros. O que é suportar? Nosso vocábulo, a gente fala assim, não suporto fulano, mas não é isso não. Quando a palavra de Deus manda você suportar, é você servir de suporte para o outro chegar mais em cima. Era como se eu precisasse de alcançar aquela janela lá e não consigo. Aí o que eu ia fazer? Eu ia subir no suporte. Então, então Jesus Cristo está falando, seja o suporte do outro. Faça com que o outro cresça. O que nós queremos fazer? A gente quer fazer o outro de tapete. E Jesus Cristo está falando assim, é para ser o suporte, é para dar o pezinho. Pode colocar aqui para ele subir. Então, Jesus Cristo está falando isso. É você levantar o outro para ajudar, socorrer, fortalecer. Aquela pessoa é briguenta, é porque ela é imatura. Chega perto dela e ajuda para ela amadurecer. Aquela pessoa é reclamona, vai ver o que aconteceu na vida dela, vai ver as dores que ela tem e faça com que ela cresça. Não é apenas você ter paciência
Prestando atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo, não é só você ter paciência, é você fazer com que aquela pessoa cresça. O apóstolo Paulo está falando assim, ó, ajuda ela a sair da chatice, ajuda ela a sair da mesmice, ajuda ela a sair de reclamação. É para suportar a pessoa e fazer com que ela cresça. Então, o apóstolo Paulo ainda tem mais uma roupa aqui, ó. Perdoai-vos mutuamente. Jesus Cristo, inspirando o apóstolo Paulo, dizer, ó, tem mais uma roupa para vestir. Perdoar mutuamente. Prestem atenção aqui. Perdão mútuo. Você perdoa e é perdoado. Você pede perdão e você aceita o perdão do outro. Porque muitas vezes as pessoas falam, não, isso não, tudo, acabou, não aguento. Eu consegui até aqui, mas ele pegou no meu ponto fraco. Jesus Cristo está dizendo, ó, você precisa pedir perdão e aceitar o perdão do outro. Então, Jesus Cristo diz para você, além de você ir pedir, quando o outro te pedir, você deve perdoar. Aqui está dizendo aqui, ó, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. O apóstolo está dizendo aqui que nós temos queixas uns dos outros. Não é um mar de rosa servir a Deus. Sabiam? Quem ainda que não serve a Deus, aprenda aí. Você não vem para a igreja achando que aqui é tudo bênção. Você não pode vir e chegar aqui e achar que todo mundo aqui é anjo. Nós não somos anjo. Então, quando você chega dentro da igreja, quando você chega para viver em comunidade, você vai descobrir um monte de defeito do outro. É por isso, aliás, é por isso que você tem que congregar, sabia? Para aprender a perdoar e conviver com o outro. Não é assim que a gente faz? Gente, eu namorei 5 anos. Eu achei tempo que só. Querendo casar, né? E aí, quando eu caso, é que eu descubro quem era. 5 anos namorando. Na hora que eu começo a conviver, é que eu começo a entender como o outro é. Só que tem um outro lado, da mutualidade. O outro também só descobriu quem você era depois que casou com você. Ou você pensa que só o outro, só você que acha uma pessoa chata. Vai que aquela pessoa que acha você chato também te acha chato. Então, o apóstolo Paulo está falando, olha, essas coisas acontecem. Então, porque essas coisas acontecem, você tem que usar a roupa do perdão. Porque Cristo perdoou você. Então, porque nós somos perdoados, nós podemos perdoar. Aliás, vou refazer. Porque nós somos perdoados, nós devemos perdoar. É um dever nosso. É um dever, porque a Bíblia nos diz, Jesus Cristo fala sobre o credor incompassivo, que ele foi perdoado de uma dívida e não queria perdoar uma dívida que valia 600.000 vezes menos. Aquele credor, ele pediu para um cara que ele estava devendo, me perdoa. E o cara falou, perdoo. E aí ele encontrou uma outra pessoa que ele devia. Ele falou, ei, você está me devendo. Ele, tem paciência que eu te pago. Não, vou te prender, porque você não está me... Só que ele devia 600.000 vezes mais. E não é isso. Jesus Cristo não nos perdoou. Vocês acham que Jesus perdoou? Vamos supor aqui, vamos ver. Valmira aqui, minha amiga querida, que às vezes me empresta dinheiro. R$100. Se ela não me perdoar esses R$100, você acha que é R$100 em vista da salvação?
Você acha que você consegue comprar a salvação com R$100? Não consegue. E você abre mão da sua salvação, porque se você não está perdoando, você não consegue adorar, porque você não está perdoando, você não consegue orar, porque você não está perdoando, você está preso por causa de R$100. É isso que Jesus Cristo está falando, sabe? Você tem que perdoar por esses R$100, no sentido figurado, né? Esses R$100, por quê? Porque Jesus Cristo te perdoou 6 milhões. E aí, às vezes, nós não conseguimos perdoar. E o apóstolo Paulo está falando, perdoem, porque Cristo perdoou. Perdoem, porque nós somos pessoas difíceis mesmo. É gente, é ser humano. Então, você tem que olhar ele como um Deus, esperando perfeição dele. Você não é Deus, você não é perfeito. Então, você tem que lembrar que você não é perfeito e que o outro não é perfeito. Se nós não tivermos esse tipo de atitude, nós não vamos conviver com pessoas, porque pessoas erram. Pastores erram. Eu erro. Todos erramos. Agora quando uma pessoa erra, você não perdoa. Por que você não perdoa? Se Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Mas não é só essa roupa, não. Tem mais roupa. Vamos ler. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o apóstolo Paulo termina aqui dizendo assim, vestiu tudo, por cima coloca o amor. Ele fala assim, o amor é o vínculo da perfeição. O vínculo era o cinturão que segurava todo. Então, ele está falando assim, é o amor que vai segurar o perdão. É o amor que vai segurar a mansidão. É o amor que vai segurar a paciência. É o amor que vai segurar o suporte. É o amor que vai segurar a humildade. É o amor que vai segurar a bondade. Se você não tiver amor, você não consegue ser bom. Se você não tiver o amor, você não consegue ser humilde. Que é muito mais fácil você ser agressivo. E por que você faz isso? Porque você se reveste. Essa é a nova roupagem. O amor de Jesus derramado em nós. Amém? E ainda, para concluir, o apóstolo Paulo traz 3 alicerces pelos quais você deve andar. A paz de Cristo, versículo 15. A palavra de Cristo, versículo 16. E o nome de Cristo, versículo 17. Você se reveste disso e você se fundamenta com a paz de Cristo. Todas as vezes que você sentir paz e que você trouxer paz para um relacionamento, você está no caminho certo. Todas as vezes que suas atitudes forem fundamentadas na palavra de Cristo, você está no caminho certo. E todas as vezes que você fizer algo, como diz o versículo 17, em nome de Jesus, em nome de Cristo, tudo que você fizer, no nome de Cristo, significa Cristo assinando embaixo, uma procuração. Muitas vezes, eu trabalho na Câmara Legislativa. E eu trabalho num gabinete, e aí o pessoal do gabinete do parlamentar, eles me ligam e dizem, aqui é o deputado fulano de tal, está pedindo isso. Eles não falam o nome deles. Aí será que vou deputado mesmo, meu Deus? Por quê? Porque aí quando fala que é o deputado, aí fala assim, avisa para fulana que o deputado está chamando agora.
eu levanto e digo, deputado está te chamando. E essa pessoa, exatamente, ela está fazendo qualquer coisa, ela desliga o que ela estiver no telefone, ela para de falar, ela corre e vai para o deputado que está chamando. Por quê? Por causa do nome dessa pessoa. É o nome de uma pessoa poderosa. E Jesus Cristo está falando, façam no meu nome. Ele está dizendo, Jesus Cristo está mandando você fazer assim. E aí, todas as suas atitudes têm que ser baseadas num critério de que Cristo assinaria sua atitude embaixo. Isso é relacionar-se com outra pessoa. Você medir o que eu estou fazendo. Jesus Cristo ia assinar embaixo. Um dia, eu era nervosa no trânsito. E eu parei de ser. Amém. Porque eu briguei com um membro da coinonia. Já pensou isso, irmão? Você brigar no trânsito quando você vê a sua própria pastora. Às vezes, nós fazemos atitudes que Cristo não aprovaria. Foi muito tempo atrás. Pode buzinar meu carro que vocês vão ver que eu não vou fazer nem um joinha. Eu aprendi que se eu não podia fazer com um membro da igreja, eu não podia fazer com ninguém. Que se eu ficava envergonhada porque era uma pessoa que me conhecia, eu precisava me envergonhar quando era uma outra pessoa que não me conhecia. Eu tomei uma atitude de reconhecer que eu não sou uma excelente motorista. Mas Cristo está dizendo, em sua palavra, estas são atitudes que nós esperamos de quem já nasceu de novo. Nós estamos falando para a maior parte de pessoas aqui que têm a consciência de que nasceram de novo. Cristo pode assinar embaixo. Isso está trazendo paz. São atitudes de acordo com a palavra de Deus. Então, seus relacionamentos não serão quebrados. Amém? Queria pedir para você abaixar a cabeça e eu vou agora orar por você e por mim, porque Deus também falou comigo esta noite. Querido Deus, mais uma vez nós estamos aqui em Tua presença para dizer que precisamos de Ti. Senhor, a Tua palavra nos ensina como é que nós podemos e nós devemos nos comportar, quais são as roupas, as vestiduras do novo homem. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus, nos ensina, nos capacita a vestir as vestes da misericórdia, as vestes da bondade, as vestes da humildade, as vestes da mansidão, as vestes da longanimidade, as vestes do suporte, as vestes do perdão, as vestes do amor. Espírito Santo de Deus, Tu conheces a cada um aqui, Tu sabes, Senhor, onde está a nossa fraqueza, e por isso nós te pedimos, porque nós sabemos que Tu és o nosso ajudador. Nós te pedimos, nos ajuda a nos despir do velho homem e a nos revestir, Senhor, dessas virtudes. Espírito Santo de Deus, nos ajude para que nós possamos, Senhor, nos relacionar melhor e assim, Senhor, brilhar a Tua luz, para que todos saibam que Tu nos enviastes. Em nome de Jesus. Amém.